E a medicina chinesa, gente, já falando um pouco de refluxo, a medicina chinesa, a gente fala que existem dois tipos de refluxo, certo? O refluxo, que é o refluxo yang, né? Quando a pessoa ela tem, por exemplo, ela fica muito irritada, quando ela sente muita raiva, né? Então ela tem esse tipo de refluxo ali. Nesse caso, o refluxo ela está relacionada com o fígado. Por quê? Porque o fígado ele é muito sensível tanto à raiva, à irritabilidade, enfim. E já existe outro tipo de refluxo, que é o refluxo yin. Esse refluxo ele está mais ligado com a preocupação. Quando a pessoa ela fica se preocupando demais, quando ela fica, sabe, remoendo algum pensamento, se preocupando demais, nesse caso, o refluxo, ele a origem desse refluxo é mais yin, e nesse caso tem relação com o nosso baço pâncreas, tá bom? Olha a diferença, você que é terapeuta, você precisa aprender a distinguir esses sintomas no seu paciente. E assim, gente, olha, segundo os princípios da medicina chinesa, né, a gastrite, ou dor no estômago e tudo isso é devido a calor no estômago. E esse calor que existe no estômago, que é o que causa a dor, pode ser, por exemplo, por má alimentação, por um erro na nossa alimentação. Por exemplo, que a gente come muitos alimentos de essência quente, certo? Teve uma live que eu falei sobre a essência dos alimentos, gente. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Porque se você é terapeuta, é muito importante que você entenda o que o seu paciente come. Porque se você não cuida o que ele come, isso pode agravar ainda mais o sintoma, a doença que ele tenha. Por exemplo, ansiedade, depressão, dores, gastrite, enfim, qualquer desequilíbrio, se você não sabe o que o seu paciente ele come, você não vai conseguir ajudar ele de uma forma tão eficiente, porque muitas vezes isso que ele pode ter é devido a um erro na sua alimentação. Então, você precisa saber o que o seu paciente come. E assim, quando eu falo de alimentos em essência quente, que causam calor no estômago, eu não estou falando de alimentos quentes, por exemplo, chá, obviamente não. Eu estou falando de alimentos que têm a sua natureza, a essência deles é quente. Por exemplo, quais são os alimentos que têm essência quente? O café, a canela, o cordeiro, o ginseng, a pimenta, o chile, principalmente a pimenta preta, o chile, para quem gosta de comidas apimentadas. Então, tudo isso aí você precisa restringir se você tem algum paciente que sofre com gastrite, com úlcera, qualquer doença ou desequilíbrio estomacal, certo, gente? Principalmente se é por calor no estômago. E também os alimentos mornos, os alimentos de essência morna. Quais são esses? Calma aí que eu não lembro tudo de cabeça. Deixa eu olhar a cola aqui. Deixa eu ver. Então, basicamente, restringir tudo aquilo que cause, quando essa gastrite é causada pela alimentação, você vai restringir os alimentos de essência quente, que foram os que eu falei agora, e também os alimentos de essência morna. Deixa eu olhar minha cola aqui. Todos os alimentos de essência morna para o elemento terra, certo? Que o baço, pâncreas e o estômago pertencem ao elemento terra, tá bom? Então, ó, esses alimentos podem ainda piorar o quadro. Quais são esses alimentos? O frango, a castanha do Pará, o camarão, pistache, coentro, cominho, a salsa, certo? A abóbora também tem essência morna, na verdade, para o estômago e para o elemento terra. Então, assim, pessoal, anotem esses alimentos, o alho também. Não é que a pessoa não possa condimentar as comidas com alho, com cebola, mas ela não vai ingerir tanto. Ela pode ir lá comer alguma comida que tem um pouco de cebola, mas não vai ficar comendo cebola tipo nas saladas, ou até mesmo aqueles aros de cebola, certo? Então, é evitar esses alimentos, porque se você tem pacientes que sofrem com gastrite, né, isso pode ainda piorar as dores de estômago. Então, você vai aconselhar que ele restrinja esses alimentos que têm essência quente e morna. E também, muito importante, o seu paciente evitar as frituras, certo, pessoal? Além desses alimentos, ele precisa evitar as frituras, também o álcool também tem essência quente. Então, anotaram? Espero que sim, né? Eu já falei no começo da live que ali no PDF hoje vai ter só o protocolo, certo? Tá muito corrida, a gente não conseguiu colocar muitas coisas hoje. Gente, dor no estômago também pode vir por
Dor no estômago também pode vir por fogo no fígado. Para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, esses nomes, gente, podem parecer um pouco estranhos, mas logo, logo você vai se acostumar com tudo isso, tá? Então, assim, o fogo do fígado, ele vai o quê? O fígado, ele tá forte, tem fogo no fígado, e o fígado, ele tá muito relacionado com o estresse, com as nossas emoções, né? Então, quando a pessoa, ela tá muito estressada, ou passou por um momento de raiva, o fígado, ele ficou com muito calor ali, muito fogo, ou até porque ela está muito ansiosa, então, esse fogo do fígado vai atacar o estômago e vai fazer com que ele também vai fazer com que isso cause dor no estômago, certo? E outra coisa também que pode acontecer, a pessoa, por exemplo, ela não chegou ainda, não tem gastrite, vai. Ela não tem dor, ela sente apenas um desconforto. Às vezes, não sei se. Antes eu tinha muito isso, inclusive. Era tipo uma espécie de um desconforto no estômago que não chegava a ser dor, não era nem azia, nem queimação. Era mais um peso no estômago, assim, um desconforto. Então, nesse caso, o que acontece também é por causa de um erro na alimentação. A pessoa não está se alimentando da forma correta, certo? E isso está causando esse peso no estômago. E esse peso no estômago está relacionado com o quê? Com a umidade no estômago, na verdade. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela come muitas frituras, que ela come muitos doces, muito queijo, leites e derivados assim em geral, muitos alimentos embutidos, essa pessoa também, quando ela come muito rápido, o que que vai acontecer aqui? Vai gerar umidade no estômago, né? Isso que vai dar essa sensação de peso, de empachamento, né? Que às vezes a gente fica, nossa, tô empachada. E aí a pessoa, às vezes o que ela pode ter outros sintomas, ela não vai ter sede, ela pode até perder um pouco o apetite, é outro sintoma, e a pessoa ela vai sentir também um cansaço muito grande, porque é o tipo de cansaço que tem relação quando existe umidade, tanto no baço pâncreas quanto no estômago. A pessoa fica com peso, sabe, um peso no corpo, nas pernas, então ela sente esse cansaço, mas isso também é devido à alimentação.